A paz do Senhor, irmãos que acompanham a Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos para essa 7ª lição deste trimestre, o último trimestre do ano, não é? E na lição 7 a gente vai falar a respeito da segunda oração intercessora, que foi a oração que Paulo fez à igreja em Éfeso. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, convidada pelo departamento, pelo Ministério MEC, Ministério de Educação Cristã, e eu te convido agora nesse momento a fazer uma oração para que nós possamos ter uma boa lição e para que a palavra do Senhor ela possa chegar ao seu coração, assim como chegou ao meu. Amém? Pai, eu quero agradecer ao Senhor por me permitir mais uma vez estar aqui. Eu louvo ao Senhor também por cada aluno que vai ver essa aula durante a semana, em períodos diversos, em horários diversos, que a palavra do Senhor possa alcançar cada vida que se propor a ver esse vídeo, que se propor a aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Amém. Bom, irmãos, o texto base para essa lição de hoje, ele está em Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 19. E, inclusive, o título desses versículos fala assim, Paulo ora novamente. Então, comprovando o título da nossa lição. E a verdade aplicada que vai ser trabalhada é estudar, refletir e fazer orações. É uma forma de edificarmos a nossa vida espiritual e termos também esse fortalecimento espiritual. Na realidade, quando nós falamos em estudar, refletir na palavra e fazer orações, nada mais é do que o nosso devocional, não é mesmo, irmãos? Que deveria, como o próprio nome já fala, o devocional é algo habitual, algo que nós fazemos cotidianamente. Então, se você ainda não tem essa prática, que você se lance, Comece tentando fazer, porque é esse hábito que faz com que nós tenhamos um fortalecimento espiritual, que nós conheçamos um pouco mais da palavra e você também começa a educar o seu próprio corpo, o seu próprio espírito para aquele momento. Então tem hábitos que nós precisamos realmente cultivar e nós como cristãos precisamos cultivar o hábito do devocional. Em relação aos versículos, eu quero ler com os irmãos. Se você puder acompanhar aí na sua Bíblia. Então, Efésios 3, dos versículos 14 ao versículo 19. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Muito conhecido esses versículos por nós cristãos, não é? E hoje a gente vai entender um pouco melhor cada uma dessas palavras que o apóstolo Paulo dirigiu à igreja em Éfeso. Primeiro, vamos relembrar aí qual foi a primeira oração intercessora de Paulo para essa igreja. Nessa primeira oração, o apóstolo Paulo, ele pedia para que os leitores, e as pessoas que o acompanhavam em Éfeso, que eles fossem iluminados pelo Espírito Santo. Então ele via ali uma igreja iniciando, pessoas que estavam novas convertidas, e ele orava para que o Espírito Santo iluminasse a vida deles, para que se revelasse a eles. Nessa segunda oração, que é a que a gente vai estudar hoje, é como se o apóstolo Paulo estivesse pedindo um revestimento para a igreja em Éfeso. Então ele pede para que essa igreja, para que essas pessoas, eles tenham a revelação, o conhecimento pleno sobre Deus e assim eles consigam se apropriar de tudo que Deus tem, tanto para eles quanto para nós hoje. Então é uma forma de mostrar que eles necessitavam desse revestimento.
E durante a lição eu vou comentar o motivo que fez o apóstolo Paulo direcionar, vamos dizer assim, mais uma oração para essa igreja. Por que o apóstolo Paulo estava acompanhando tão de perto e direcionou novamente um momento de oração e de intercessão para a igreja em Éfeso? O primeiro tópico fala sobre o modelo ideal em relação à oração, né? Então, esse modelo ideal, né? A oração, primeiro a gente tem que entender que a oração ela é um privilégio. A oração é um diálogo que nós vamos ter com o nosso Deus, né? E nós precisamos entender o privilégio que é nós termos esse diálogo com o nosso Senhor. E no caso aqui em questão, o apóstolo Paulo, ele ora para que essas pessoas de Éfeso elas sejam fortalecidas. No tópico 1.1 diz o motivo. Qual que era o motivo dessa oração, né? Então, Paulo queria que os leitores em Éfeso, que o acompanhavam, que eles tivessem a revelação da vontade do Senhor para a vida deles, né? Que eles entendessem o privilégio que é caminhar com Deus, né? Paulo também começa a orar pela natureza moral dos habitantes de Éfeso e que já tinham recebido a palavra de Deus. Essa natureza moral, irmãos, é aquilo que precisa ser transformado em nós. Então, Paulo orava para que houvesse uma verdadeira transformação de caráter, né? Para que fosse ali uma moralidade vinda através de Deus. E alguns teóricos, né, alguns estudiosos, explicam também qual seria o motivo de Paulo orar por uma segunda vez para a igreja em Éfeso, né, para os leitores de Éfeso. Esses escritores e esses estudiosos, eles acreditam que sobre Paulo vinha um senso de responsabilidade com essas pessoas, já que o apóstolo Paulo apresentou o evangelho a eles, caminhou com eles um tempo, né, estava ali acompanhando. Então, quando ele direciona novamente uma oração a eles, é porque ele sentia esse peso da responsabilidade sobre cada vida ali em Éfeso que já havia aceito a palavra de Deus. O tópico 1.2 fala a respeito da atitude de oração. Essa atitude é no sentido de postura. Como que nós devemos orar? A Bíblia, ela não fala sobre essa questão, se eu devo orar em pé, sentada, deitada, com as mãos aos céus, prostrada. Não tem uma, vamos dizer assim, uma receita, né? Não há uma regra em relação a isso. Então, todas essas formas, elas são possíveis. Agora, o mais importante nessa atitude de oração é que o coração, né, esteja realmente voltado a Deus. Então, muito mais importante do que a posição como nós estamos no momento da oração é que o nosso coração esteja ali naquela atitude de oração, né? Eu já vivenciei orações em que eu estava totalmente diferente do que a gente tem o hábito de orar. E eu posso afirmar categoricamente que foram orações assim que eu tive a convicção de que Deus estava ouvindo. Então não é a nossa atitude, a nossa postura física que vai garantir se vamos ou não ser ouvidos na nossa oração, ou se vai haver um diálogo ali entre nós e Deus. Mais importante, que a postura que vamos ter durante a oração é que o meu coração esteja prostrado nesse diálogo. Agora, irmãos, isso também não quer dizer que as liturgias elas não sejam necessárias, né? As liturgias elas organizam, elas mostram para as outras pessoas que estão ali vivenciando aquele ato como que ela pode se portar, o que ela deve fazer, né? Então há liturgias que elas são boas, que elas são louváveis, que elas são dignas, né? Então não quer dizer que só porque então Deus ouve de todas as formas, então não vou ficar em pé, ou então eu não vou me ajoelhar quando eu chego à igreja. Isso é uma liturgia que nós já temos, não é? É um bom costume, é um bom hábito,
né? Então, que nós preservemos esse hábito, né? Que nós mostremos ali a nossa vontade de oferecer o nosso culto a Deus no momento que nós chegamos ao templo. O tópico 1.3 fala sobre o alvo da oração. De uma forma geral, o nosso alvo, quando nós vamos orar, é falar com Deus, né? A gente quer atingir esse ponto máximo, quer falar com Deus. Em relação à oração que Paulo ele faz à igreja em Éfeso, né? Aos habitantes ali de Éfeso, o que ele queria? O alvo do apóstolo Paulo é que essas pessoas elas fossem fortalecidas e que elas conhecessem toda a plenitude, toda a dimensão do que o Senhor poderia proporcionar a elas. Né? Então que elas entrassem de verdade nesse mundo espiritual. Né? Se a gente for pensar que elas não eram mais novas convertidas, elas precisavam dar os próximos passos, né? Elas precisavam subir os próximos degraus. E para que houvesse essa subida, né? Para que houvesse essa progressão, vamos dizer assim, era necessário que eles fossem fortalecidos espiritualmente, né? E que eles buscassem a Deus. Paulo poderia interceder, né? Mas eles também teriam que ter a sua atitude ali de compreender que precisavam buscar mais a Deus. O tópico 2 vai falar sobre a oração por uma vida de plenitude. E aí eu me reporto a vocês para a gente pensar a respeito da palavra plenitude. Né? A palavra plenitude, ela tem a ver com algo completo, né? Algo que nos basta, algo suficiente, algo absoluto, total, né? Então, quando a gente tem uma vida de plenitude, quer dizer que a nossa vida ela está completa, absoluta, né? Ela nos satisfaz. E durante a oração, nós podemos pedir isso, né? Que a plenitude de Deus, que essa completude que Deus tem para mim e para você, esse contentamento, que ele venha até nós, para que nós tenhamos essa satisfação e para que a gente consiga viver essa plenitude, porque se a plenitude de Deus, se a plenitude terrena a gente já entende como completo, imagine a plenitude de Deus. Quem não quer viver a plenitude de Deus? Então que eu e você, que nós possamos no momento da oração nos confrontarmos para que a gente chegue a conhecer a plenitude de Deus na nossa caminhada cristã. O tópico 2.1 fala sobre fonte de toda a plenitude. Né? Essa fonte de toda a plenitude, quem é a fonte de toda a plenitude? O nosso Senhor Jesus. Ele é a fonte de toda a plenitude, Ele é o pleno, Ele é o completo. No 2.2 diz, riquezas do poder celestial em Cristo. Né? Que riquezas são essas? Não são riquezas materiais. Talvez a nossa mente, né, quando ouve a palavra riqueza, a gente sempre atribui a algo material. Mas Paulo aqui, ele não está falando de coisas materiais, mas de coisas espirituais, né, que a ferrugem não pode corroer, que o tempo não faz acabar. Né? Então era isso que Paulo desejava para aqueles habitantes, que eles buscassem essa riqueza, né? Que eles pudessem conhecer essa riqueza e que eles fossem equipados com essa riqueza. No tópico 2.3 fala a habitação de Cristo no coração. Né? Então é muito importante que nós tenhamos uma vida cristã que nos permite fazer com que o nosso coração seja a residência de Deus, a residência do Senhor Jesus. Nós precisamos ter um coração que seja propício para que o Senhor Jesus viva nele. Né? Então, no tópico, fala um pouco sobre isso. Né? O fortalecimento nosso, ele vem quando Cristo faz residência no nosso coração. Então, uma das formas de nós nos fortalecermos espiritualmente é nós termos um coração limpo, propício para que o Senhor Jesus possa habitar. Quando nós temos um coração em que Jesus quer habitar, você pode ter certeza que o fortalecimento espiritual já está vindo sobre a sua vida cristã. O tópico 3 fala sobre o amor de Cristo.
E aí Paulo, o apóstolo Paulo, ele usa duas metáforas, né? Ele usa a metáfora ligada à biologia, né? Porque ele fala da planta e sobre os fundamentos, e ele usa a metáfora da construção para mostrar o quê? As raízes e essa sustentação, esse alicerce, mostrando que nós precisamos estar alicerçados e fundamentados no Senhor. Fortalecidos no amor. É o amor do Senhor que nos fortalece, né? Cristo pode controlar em nós e nos fortalecer em amor. O apóstolo Paulo queria que os habitantes em Éfeso, que já conheciam a palavra de Deus, que eles fossem controlados e fortalecidos em Cristo através do amor que Cristo dispõe para eles e que Cristo dispõe para nós também. Então, o nosso fortalecimento também vem desse amor que o Senhor dispõe para nós. Dando continuidade, o tópico 3.2 fala sobre as dimensões desse amor, porque a gente fala do amor de Cristo pela humanidade, pelas pessoas, e nesses versículos que eu li no início, aqui em Efésios 3, fala sobre as dimensões desse amor de Jesus. E a palavra fala que grande, alto e profundo, né? São dimensões que dão a ideia de infinitude, né? Então, o amor de Deus, o amor do nosso Senhor Jesus pela humanidade, ele é infinito, né? Ele é grande de uma forma que nós não conseguimos contabilizar, vamos dizer assim. Ele é alto de uma forma que, se nós fôssemos olhar, nós não conseguiríamos, nós perderíamos a visão. E ele é profundo de uma tal forma que também nós não conseguiríamos ver essa profundidade. Então, ele é infinito. O amor de Deus, o amor do nosso Senhor Jesus por nós, ele é infinito. E a palavra do Senhor diz também que esse amor, ele encontra a todos. O Senhor Jesus, ele tem esse amor infinito por toda a humanidade. Infelizmente, nós sabemos que nem todos aceitam esse amor. Mas o amor do Senhor pela humanidade, ele é infinito, né? E se as pessoas pudessem aceitar o sacrifício que Jesus fez, né, para demonstrar esse amor que o Pai tem por nós, com certeza as pessoas teriam essa dimensão aí de infinitude, né? Se sentiriam amadas por Deus porque permitiram que o Senhor demonstrasse esse amor por elas. O tópico 3.3 fala que é um amor que excede todo o entendimento. Quando fala exceder todo o entendimento, é no sentido que as pessoas não conseguem explicar que amor é esse, né? Que amor é esse? A gente não consegue definir, a gente não consegue explicar, a nossa mente humana não consegue explicar o amor de Deus por nós, né? Ele é um amor que a gente não consegue dar uma explicação, mas isso não quer dizer que seja um amor impossível de ser alcançado. Todo aquele que se render a Cristo e permitir que o Senhor Jesus esteja com ele, consegue sentir esse amor, né? Consegue alcançar esse amor, né? E o interessante desse ponto é que mesmo o ser humano sendo pecador, esse amor de Deus alcançou toda a humanidade, como eu falei, né? Através do sacrifício de Jesus na cruz. Foi a maior prova de amor que a humanidade já teve, né? Foi o nosso Deus entregar o seu único filho em amor por toda a humanidade, né? Se eu perguntasse para um pai ou para uma mãe a respeito disso, com certeza ele falaria que não tem como ele entender esse amor, porque nenhum pai ou nenhuma mãe está disposto a dar o seu filho em sacrifício por amor a outros que você nem conhece. Mas o nosso Deus, ele fez isso por toda a humanidade, sabendo inclusive que nem todos reconheceriam esse sacrifício como uma prova de um amor excelso, né? De um amor assim multiforme que a gente não consegue explicar. Mas ainda assim, o nosso Pai, o nosso Deus,
Ele fez isso para conosco, essa demonstração maior de amor. E para concluir aqui, irmãos, em relação ao que o apóstolo Paulo fez essa oração intercessora pela segunda vez, nós vemos aqui que Paulo queria que os habitantes em Éfeso, que já haviam conhecido a palavra, que eles desfrutassem de toda a plenitude de Deus, né? Que eles se enchessem de toda essa plenitude de Deus e que através dessa plenitude eles também sentissem esse amor infinito que o Pai tinha por eles. Amém? Eu espero que você tenha entendido a lição. Se você tiver a possibilidade de estudar um pouco mais, de ler os outros capítulos de Efésios para que você entenda um pouco melhor, eu te convido a fazer isso. Que Deus abençoe você e muito obrigada por ter estado aqui. Deus abençoe.